tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a leitura para o mês de maio para o signo de Capricórnio. Antes da gente começar, gostaria de lembrá-los que essa leitura é uma leitura geral e atemporal. Ela pode ressoar com você, como ela pode não fazer nenhum sentido. Assim, somente pega aquilo que te agregar, o que não, você solte para o universo. E se você gostar, peço que você dê seu like, compartilhe, mas principalmente que você se inscreva no canal para que o YouTube divulgue esse conteúdo e ele possa auxiliar mais pessoas. E se você tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo por lá que a gente conversa. Então vamos começar, a gente vai utilizar o Lenormand, depois o tarô e por fim eu vou ler para vocês, eu vou tirar um animal de poder para uma mensagem para vocês para esse mês de maio. Tá bom? Então vamos lá, capricornianos e capricornianas, vamos mentalizar uma mensagem para esse mês de maio. Qual a mensagem para os capricornianos? Já caiu uma carta, mais uma, por favor. Qual a mensagem para os capricornianos, por favor? Mais uma carta, por favor. Caíram mais duas, eu vou aceitá-las. Então, caiu a carta das pedras, da foice e da torre, certo? Então, veja bem uma coisa, esse mês de maio é um mês em que muitos desafios estão na sua jornada, né? Vai ser um mês provavelmente cheio de situações que você vai ter que resolver, de situações que você vai ter que passar, que você vai ter força para poder superá-las, né? Então, a carta das pedras, ela sempre significa um momento desafiador, né? Que a gente tem, muito provavelmente, situações que vão se desdobrar e vão trazer para você dificuldades mesmo para poder resolver essas questões. Para algumas pessoas vai ser um movimento bem pesado no sentido de nadar contra uma maré, mas enfim, você tem clareza do seu propósito, né? Muito provavelmente. Sabe por quê? Porque a carta da torre, ela fala pra gente do nosso próprio encontro com a gente, né? Ela fala da nossa própria força. A torre significa dizer que eu me retirei, eu estou num momento de reclusão, justamente para unir, né? Para organizar as minhas ideias, me recompor, para que eu dê conta de seguir a batalha no dia seguinte. Tá? Então, dessa situação aí, muitas coisas você vai ter que cortar. Muitas coisas serão necessárias serem rompidas, né? Muitas situações serão necessárias serem finalizadas, né? Então, mas não perca, né, a esperança de que dias e situações melhores virão. Porque lá no fundo dessa carta, né, tem um horizonte e o sol brilhando. O sol é a carta da iluminação, da felicidade, do amor, né? Então esse mês de maio não vai ser um mês muito fácil para o capricorniano, né? Capricórnio será um mês em que provavelmente você vai se deparar com um monte de situação difícil, né? Você vai se deparar com certas coisas que já estavam para ruir, que já estavam para serem desfeitas, né? Mas nesse mês de maio eu acho que você vai bater de frente com essas situações e algumas delas não terão jeito, né? Você vai ter que pegar a sua armadura, vai ter que pegar a sua espada, o seu escudo e se retirar, né? E cortar tudo aquilo que não te agrega mais. Então é um movimento não muito fácil, né? Mas muito necessário, principalmente quando a gente sabe qual é o caminho que a gente quer seguir, porque a carta da torre nos fala de um equilíbrio, nos fala no momento em que eu me entro numa situação de reclusão para justamente organizar as minhas ideias e organizar quem eu sou e para onde eu quero ir e como eu vou enfrentar essa batalha e como eu vou enfrentar essa jornada e como eu vou encerrar esse ciclo.
Entende? Porque quem é que vai encerrar esse ciclo, cortar as coisas que não te cabem mais para você poder abrir perspectiva para o novo? É você. E talvez seja exatamente esse o desafio. Cortar tudo aquilo que não te cabe mais, né? Encerrar ciclos. Normalmente não é uma decisão difícil de tomar. Normalmente é uma decisão difícil de tomar, de ser tomada. Mas é necessário, né? Até porque a gente já sabe qual que é o caminho. Então, esse mês não é um mês de tranquilidade, de paz e harmonia na sua vida. É um mês em que provavelmente muitas coisas que já estavam ruindo vão terminar de cair. Então, provavelmente você vai pedir demissão daquele trabalho, provavelmente você vai sair da sua casa, né? Deixar aquele relacionamento. Provavelmente serão situações desafiadoras, né? Serão várias situações, né? Porque muitas vezes a gente está num momento em que a gente está tendo um problema, uma dificuldade e parece que por efeito de cadeia vários outros problemas começam a aparecer. Mas isso é simplesmente ciclo se encerrando, sabe? Rola uma avalanche mesmo, né? Então, quando essa avalanche de situações começarem a acontecer, lembra que você precisa se centrar, você precisa se equilibrar, você precisa tirar um tempo para você poder organizar suas ideias, longe de todo mundo, longe da situação, porque às vezes, muitas vezes, nós não precisamos de ninguém para tomar as decisões que a gente sabe que a gente precisa tomar. Às vezes a gente precisa de apoio, né? Mas às vezes, na grande maioria das vezes, é só um apoio para ação, porque o que a gente quer, a gente não precisa de ninguém para tomar decisão pela gente, a gente mesmo toma. Decisão tomada é ação realizada. Decisão tomada é ação realizada, mesmo que isso vai gerar para mim uma série de problemas, uma série de dificuldades. Mas se eu tiver certeza absoluta do que eu quero, não tenho dúvidas. Eu não abro mão de seguir. Então eu me disponho a enfrentar esses problemas, a enfrentar essas situações, justamente porque eu sei que elas vão fazer parte desse processo de corte, desse processo de findar o velho para semear o novo, nesse processo em que eu preciso fazer esse corte para que eu possa abrir a minha cabeça, a minha vida, as minhas perspectivas para outras possibilidades. Não tem como eu abrir a minha vida, seja ela no campo amoroso, seja ela no campo do trabalho, família, não tem jeito, né, Capricórnio? Não tem jeito você tentar seguir em frente se você não tiver com tudo zerado, sabe? Então, assim, usa da sua prerrogativa, né? Porque o capricorniano tem essa prerrogativa, né, de ter a tomada de decisão muito certeira, né, de ser muito decidido, né? Então decida sozinho por você para as tomadas de atitudes que você precisa tomar para que você possa então, né, enfrentar tudo isso que vem por aí, né? Esse mês de maio provavelmente será um mês bem desafiador para você, né? Mas com certeza você vai conseguir, né, ceifar o que não cabe para poder abrir possibilidades, né, para outras coisas que virão, né, que provavelmente vão ser, olha só, no fundo do maço, boas novas, né? A carta das crianças nos fala de esperança, de desenvolvimento, de novas perspectivas, né, de novas parcerias, entende? Então é isso, às vezes eu preciso, não é às vezes, quando eu chego no fim eu tenho que me libertar, tenho que desapegar e seguir, né? E seguir, né, dentro do meu propósito, que sou eu, dentro do meu equilíbrio, para que eu consiga, de forma equilibrada, tendo certeza do que eu quero, do propósito, eu consiga abrir para novas perspectivas, novas possibilidades, que eu consiga me desenvolver aonde quer que eu vá, né? Essa que é a jornada. Fácil não será, muito provavelmente, mas você,
Capricórnio, tem essa prerrogativa de tomar essa decisão para poder seguir, né? E lá adiante ver o caminho que você tem que ir. E lá adiante você olhar para trás e pensar, olha, fez parte da minha vida, mas acabou, né? É muito bom quando a gente tem essa certeza, né? Então vamos ver o que mais que o tarô pode trazer para ajudar na nossa leitura. Mais uma carta, mais uma, por favor. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta. Já caíram 3. Olha, a primeira carta que caiu é justamente você. Você aqui um tanto quanto desanimado, desanimada, né, Capricórnio? Porque não é fácil, né? Não é fácil, é todo dia levantar, é todo dia batalhar, é todo dia procurar o equilíbrio, é todo dia, né, fazer a batalha, seguir, cortando o que tem que ser cortado, finalizando, não é fácil. Por isso que a gente chama de ciclo, porque ele tem um começo, meio e fim, né? E a gente também diz que é um processo, e processo é uma jornada que a gente vai fazendo ao longo de um período até que a gente consiga viver tudo que a gente tem que viver, inclusive ter a maturidade para encerrar. Porque muitas pessoas não conseguem encerrar nada porque elas não conseguem ter a maturidade, o equilíbrio para fazer isso, né? De abrir mão da nostalgia, de abrir mão do apego, de abrir mão da posse, de abrir mão de um sentimento de vazio, né? Então não é fácil, né? É bem desafiador, né? Claro que em muitos momentos a gente vai se encontrar desanimado, né? Pensando, nossa, né? Nada vai dar certo, ou nada tá dando certo, é o que a gente vai pensar. Mas pensa você que é isso, né? É matar um leão por dia. Então esse mês de maio vai ser aquele mês que provavelmente tudo vai acontecer, né? Por quê? Porque tudo precisa ser reorganizado, podado, ceifado, precisa podar tudo, né? E aí você vai precisar sim encontrar-se consigo, e às vezes nesse momento em que você vai se recompor, você se encontra solitário, porque é necessário estar. E às vezes a gente fica desanimado porque a gente queria, né, compartilhar a felicidade com alguém, né? Mas você agora nesse momento precisa estar só para tomada dessas decisões, né? Para que você possa resolver essas questões que são suas e não são dos outros, né? São suas. Então, por mais desanimador que você se encontre, por mais desafiador que seja tudo isso, né? Olha só. É um final de ciclo, sim, que você está ceifando. Então, embaixo da foice saiu 10 de espadas. É um ciclo bem difícil mesmo, né? Que você está ceifando, né? E provavelmente essas dificuldades que virão agora nesse mês é justamente as consequências finais, né? O fechamento, o encerramento, né? Talvez é aquele momento em que eu tenho que ir lá assinar papel do divórcio, né? Aquele momento em que eu tenho que ir lá ter aquela conversa para falar todas as verdades, colocar os pingos nos is, né? É aquele momento em que eu vou ter que falar não e pedir para a pessoa sair de casa. É aquele momento em que eu vou ter que me colocar com o meu chefe, não aceitar mais fazer tudo, né, sem uma devida valorização salarial, né? É aquele momento em que eu vou pensar, eu vou exatamente me colocar e dizer, estou saindo, porque aqui, né, não é possível mais eu estar, né? Então, para cada um é uma realidade, para cada um é uma história, mas de qualquer forma é desafiador, né? Mas saiba que é o que eu falei, é você colocar fim a um ciclo, né? Para que você possa abrir possibilidades, né? De sair da sua zona de conforto,
que pelo visto não é tão confortável assim, porque pelo visto foi de muito sofrimento, de muita dor, de muita dificuldade, de muita situação que você teve que administrar aí ao longo desse tempo, né? E que não foram fáceis. E provavelmente não estão sendo agora, na reta final também não está sendo fácil, né? Mas, no entanto, é isso, né? Ao você ceifar, você vai sair dessa zona de conforto e olhar todas as perspectivas e oportunidades que estão lá fora. E aí você vai poder, então, né, escolher sair para ir para esse encontro, né? E lembra lá, você precisa, o seu maior aliado é você mesmo. As suas escolhas, o seu equilíbrio, a sua força, tá? E por mais que você esteja, eu acho que você está desanimado, saiba que a batalha ainda vai ser, né? Esse mês ainda não é o mês da colheita, né? Mas é um mês em que você vai sair dessa situação para poder vislumbrar o que tem lá fora. E aí, muito provavelmente, o que tem lá fora, né, vai te levar a muitas possibilidades, né? De ousar fazer outras coisas, de batalhar por outros caminhos, né? O Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro muito determinado, né? Muito persistente, né? Então você, né? Prerrogativa do capricorniano, né? E da capricorniana tem muita força. Então você precisa e você vai dar conta de passar por tudo isso, tá bom? Então lembra lá, esse mês é um mês que as coisas ainda estão aí. Você ainda vai estar na batalha para cortar, você precisa retomar o seu equilíbrio, por mais desânimo que apareça, mas é um ciclo que se encerra para que você possa começar a olhar do outro lado da janela e ver as perspectivas, tá bem? Vamos ver uma mensagem para vocês com o animal de poder, né? Vamos ver uma mensagem do animal de poder para vocês. Um animal de poder, por favor, para os capricornianos. Caiu aqui. A gralha. Vamos ler o que ela significa. Vou ler só um trechinho, tá? Só para vocês entenderem. Uma mensagem para vocês. A gralha. Peraí. Deixa eu achar a página certa. Pronto. A gralha conhece os mistérios insondáveis da criação, sendo-lhe guardiã das leis sagradas. Portanto, quem olhar bem dentro dos olhos da gralha será capaz de encontrar a via de acesso para a dimensão sobrenatural. Como a gralha é a guardiã das leis sagradas, ela pode dobrar as leis do mundo físico, possuindo a rara capacidade de mudar de forma. Existem poucos adeptos hoje do totem da gralha, capazes de dominar a difícil arte de mudar de forma, transformando-se em outra pessoa ou outro animal, como a mosca na parede, que pode observar atentamente o que está ocorrendo a quilômetros de distância. Esta arte também possibilita que o adepto desdobre seu corpo, sendo capaz de estar conscientemente em dois lugares em um só tempo. Os europeus que chegaram à ilha de Tartaruga, na América do Norte, foram dominados pelo povo dos barcos, pelo chefe Tartaruga Lenta. Entre eles encontravam-se alguns alquimistas, mas como estes nunca haviam visto algo como a impressionante capacidade de mudança de forma demonstrada pelos xamãs, que empregavam a energia da gralha para se transformar em estranhos animais que penetravam nos acampamentos e nas fortificações dos invasores europeus para desvendar seus segredos.
Os xamãs do Totem de Gralha são mestres das artes ilusionistas. Vou ler mais um trecho. Todos os textos sagrados são colocados sob a custódia da Gralha. O livro dos selos ou o livro das leis, escrito pelo Criador, é encadernado com as penas da Gralha, pois ela simboliza o espírito tornada carne. A Gralha também é a guardiã dos antigos registros. Então é isso, né? Então a Gralha vai ajudar você a fazer esse encontro, né? Com esse seu equilíbrio, né? Com essa sua conexão de mudança, de transformação que você precisa fazer, né? Para que você dê conta, né? De chegar e reorganizar a sua vida, por mais dificuldade que as coisas no primeiro momento se apresentam, mas depois a gente vê o ganho que a gente vai ter, né, ao conseguir encerrar um ciclo para abrir para outro. E esse é o ciclo da vida, né? E é assim que a vida se torna tão fabulosa e tão maravilhosa. Eu desejo boa sorte para você. E se você gostou, dê seu like, e semana que vem a gente se encontra aqui na leitura semanal. Um grande beijo e até lá!